Muito bom, professor. Tem um trecho no livro A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos que narra a demissão, né, de Guderian, quando ele recua as tropas, desobedecendo a uma diretriz de Hitler, né, diretriz de Hitler, de avanço. Né. As decisões de Hitler, né, qual peso elas tiveram em Rijeka? Né? Até onde é verdade essa história, né, de que Hitler era um loucão, né, era um doidão, né, e que os generais, né, tão bonzinhos, né, eram quem estavam sustentando, né, as vitórias, basicamente, né. Qual foi o peso das decisões de Hitler em Rijeka? Bom, essa trama entre o Hitler, o Guderian, outros generais alemães, isso aí é uma coisa que foi sendo criada ao longo da Guerra Fria para justificar uma ideia de que o Hitler era um cara louco, de que a aventura alemã na União Soviética, de que atacar os Estados Unidos, enfim, atacar os Estados Unidos não, de atacar a Grã-Bretanha na Batalha da Inglaterra, enfim. Tudo isso era uma loucura de Hitler. Que os generais alemães eles não tinham absolutamente nada a ver com o que o Hitler e o Partido Nazista faziam. Só que essa é uma ideia extremamente complicada e é uma ideia, inclusive, que tenta inocentar uma série de generais que, num período posterior à Segunda Guerra Mundial, vão se integrar ao próprio exército da República Federal Alemã e também vão se integrar às forças da OTAN. Por exemplo, a gente vai ter o Werner von Braun, que era membro do Partido Nazista, né? Que vai ser o pai da astronáutica americana, né? Enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente falar também da onde que nasce essa ideia de confusões entre o Guderian e o Hitler, que são confusões que acontecem são naturais em qualquer tipo de conflito, né? Existem generais que vão querer se sobrepor aos seus superiores, né? E que vão querer ser vistos como os manda-chuva, não manda-chuva, né, mas vão querer ser vistos como os principais responsáveis, né, pela batalha decisiva. E o Guderian, ele era uma dessas pessoas, a ponto de que o Guderian ele comandava a própria unidade de combate, que eu me esqueci agora o número da divisão blindada dele, mas ele comandava e ele tinha autoridade sobre a própria divisão blindada dele. Ou seja, os próprios generais alemães, eles também tinham uma espécie de ego também deles e depois buscaram jogar a culpa do Hitler sobre todos os erros que aconteceram no leste, né? Isso aconteceu de uma maneira geral, né? Agora, como que o Hitler influenciou na Batalha de Rijeka? Olha, ele tentou implicar na medida de que, na medida em que é, ele compreendia que, do ponto de vista geoestratégico, era muito importante vencer, não só vencer na Batalha de Rijeka, no sentido de manter aquela força de resistência ali no centro, enquanto trampolim para Moscou, mas sobretudo a partir da vitória em Stalingrado. Porque Rijeka e Stalingrado, como eu falei aqui algumas vezes, são batalhas conectadas, estão diretamente conectadas, intrinsecamente conectadas. Não tem como você entender uma sem outra. Então, a partir do momento que Stalingrado não era vencida, o que o Hitler começou a fazer? Começou a mudar todos os seus generais da sua frente de batalha, né? Por exemplo, ele mudou o chefe do Estado-Maior alemão, que era daquele momento da frente leste, né? Que era naquele momento Franz Halder, e colocou o Kurt Zeitzler, fazendo uma mudança no mesmo estilo que havia sido feita durante o período da Operação Tufão. Porque quando a Operação Tufão também fracassa em 41, o que acontece? O Hitler ele vai mudar o comando da frente de combate, né? Ele vai mudar o comando da frente leste. E a mesma coisa vai acontecer quando a Batalha de Stalingrado ela não é vencida em agosto de 1942. Então, Hitler vai mudar conforme também, né? As vitórias elas não vão chegando. Porque tem uma coisa que é importante se esclarecer, que é o seguinte:
Os generais no campo de batalha, os generais não, mas os comandados dos generais também, eles passavam informações para os generais e os generais jogavam informações extremamente otimistas também para o comando nazista. Porque imaginem vocês, por exemplo, a Alemanha está lá, a pouquíssimos quilômetros de capturar Stalingrado. E aí, toda hora os generais ficam recebendo informação. Nós estamos em Stalingrado, vamos capturar a qualquer momento. Vamos capturar a qualquer momento. E a captura não vem, o que acontece? Chega um determinado momento onde o comando, e isso a gente insere tanto o comando da Frente Oriental como o próprio Hitler, chega um determinado momento que eles compreendem que a coisa não está funcionando porque esses caras são eles são ineficientes, eles são incapazes. Então é melhor trocar o comando, e foi isso que aconteceu. É claro que com o passar do tempo, conforme as derrotas vão se acumulando, principalmente depois de 43, Hitler vai trocar com mais constância todos os outros, né? O próprio Guderian, ele vai ser posto na geladeira, né? Depois que acaba a primeira fase, né, da Batalha de Rizhev, que é aquela fase da ofensiva de Moscou, ainda no final de 41 e início de 42, o próprio Guderian ele vai ser posto na geladeira durante algum período, né? Ele vai ficar dando aulas, cursos, né, na frente oriental, não, na Polônia, na Alemanha, em academias militares, e ele vai sair da frente de batalha. Depois, em 43, que ele vai voltar para a frente de batalha, né, no ano de 43. Eu não me lembro especificamente se foi na Batalha de Kursk. Então, uma coisa aí para eu poder depois relembrar. Mas o Guderian depois, ele só volta depois em 1943. Ele fica, ou seja, um bocado de tempo aí fora. E a mesma coisa acontece com os demais generais. A ponto de que, quando o Paulus ele não consegue tomar Stalingrado, o que Hitler faz? Ele tira o Paulus do comando. Coisas semelhantes vão acontecer em outros exércitos aliados. Então, essa coisa de jogar culpa no Hitler e depois, enfim, isso é algo que foi criado ao longo da Guerra Fria para poder tentar isolar o exército alemão do comando da Alemanha nazista. Ou seja, colocar o exército como se fosse algo racional, como se fosse algo que não fosse ideologizado, que fosse algo técnico, enfim. Isso é uma leitura do exército nazista que, inclusive, prevaleceu durante a Guerra Fria, inclusive até hoje. Muitos leem dessa forma, né?